Será que enfim a Lúcia vai divulgar que ela vai casar com um canadense? Pois é, desde que eu divulguei sobre o meu divórcio, boa parte das pessoas elas só conseguiram focar nisso. Inclusive até recebi vários comentários. Ah, daqui a pouco ela aparece com um canadense. Ih, essa daí já tem um canadense. Logo, logo ela aparece com um canadense. Muitas pessoas só conseguiram olhar para isso. Às vezes até me comparando com outras pessoas, inclusive pessoas próximas de mim, falando: "Ah, daqui a pouco vai aparecer um canadense para você. Pode ficar tranquila." E eu quero conversar com você sobre esse assunto. Mas Lúcia, o que isso tem a ver com a imigração? Tudo. E eu quero que você preste atenção neste vídeo até o final, porque a mensagem que eu vou compartilhar aqui muito provavelmente seja a mensagem que a sua família precisa ouvir antes de vocês chegarem aqui no Canadá. Eu confesso para vocês que eu apenas postei aquele vídeo falando sobre o meu divórcio por causa das inúmeras mensagens das pessoas querendo saber um pouco mais em relação à minha vida pessoal. Quando eu abri a caixinha de perguntas lá no Instagram, ao invés delas aproveitarem essa oportunidade e perguntarem coisas relevantes em relação ao Canadá, não. Era sempre a mesma pergunta. Tá solteira? Cadê seu marido que não aparece mais? E então eu gravei aquele vídeo mesmo após anos do meu divórcio, apenas para que houvesse uma ruptura em relação à minha história, para que ficasse divulgado aqui nas redes sociais, para as pessoas que me acompanham, que aquela história ela tinha chegado ao fim. Só que boa parte das pessoas elas só se importam, infelizmente, com a fofoca, com o cuidar da vida do outro. E muito provavelmente muita gente só clicou neste vídeo por causa da capa, por causa da fofoca. Deixa eu ver com quem que a Lúcia vai casar. Então, se porventura você vê aí nos comentários alguém dizendo eu já sabia, você pode até responder para essa pessoa: muito provavelmente você não assistiu o vídeo até o final. E por trás de toda essa história tem muito aprendizado. Então a minha intenção com esse vídeo é que você realmente absorva o que é útil. Veja se talvez na sua história não esteja acontecendo o que aconteceu na minha, o que infelizmente acabou acontecendo na minha. E até para ilustrar em relação a isso, eu quero deixar essa mensagem aqui para vocês. Eu recebi esse comentário aqui no canal e para mim essas palavras são muito alarmantes. Olha só, meu sonho é morar no Canadá. Estou avisando meu marido que vou, já tem anos. Ele não tem interesse algum em ir. É triste ser teu sonho e o amor da sua vida não ter vontade alguma de ir. Já coloquei na cabeça que vou sem ele. Meu inglês é péssimo, estou fazendo um curso online. Tenho dinheiro somente do meu carro e pouca economia. Sou dentista, vi que pela minha graduação é muito difícil. E um ponto bem importante que nós precisamos prestar atenção é justamente isso. O que é ser o amor da sua vida? Em 2020, eu ouvi uma frase que me chamou muita atenção, que a principal decisão da sua vida, a decisão mais importante da sua vida é a pessoa com quem você vai casar. Essa pessoa ela vai dormir e acordar com você. Essa pessoa ela pode te apoiar ou não te apoiar nos seus sonhos. Essa pessoa é a sua principal influência, porque é com quem você passa a maior parte do seu tempo. Então, se você não escolher muito bem o seu cônjuge, isso pode trazer muitos problemas para você lá na frente. E um dos problemas que eu tenho plena consciência atualmente ao meu casamento foi falta de comunicação e falta de alinhamento. A nossa decisão de ficarmos juntos, de nos casarmos, ela foi por causa do Plano Canadá. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão se relacionar com isso agora. Às vezes você está namorando com uma pessoa, você ainda não tem certeza se essa pessoa é a pessoa com quem você vai passar o resto da sua vida, mas então surge o Plano Canadá. Por vezes vocês estão em comum acordo. Ah, vamos para o Canadá? Vamos. Ah, mas daí a gente vai ter que casar, né? Ah, então vamos casar, né? Porque daí assim, eu consigo, estudando, você é meu cônjuge, você ganha um visto de trabalho, então beleza, fechou, vamos dessa forma. E então você casa por causa
do Plano Canadá. E não porque essa foi uma decisão consciente, pensando que esta pessoa é o amor da sua vida. E é aí que começam muitos problemas. É óbvio que pode ser que esta pessoa justamente seja aquela pessoa que está alinhada com seus valores, que está alinhada com os seus planos de vida, aquela pessoa que você realmente vislumbra um futuro junto, e não apenas com o Plano Canadá. Mas eu tô só colocando esse exemplo porque eu sei, eu converso com centenas de pessoas todos os dias nas redes sociais, respondendo comentários, respondendo mensagens, e muitas pessoas mandam as suas histórias. Então eu sei que isto é comum. Por isso eu estou falando essa questão para realmente chamar a atenção dos senhores, para prestar atenção. Será que nós estamos escolhendo a pessoa que vai ficar do nosso lado pro resto da vida de forma intencional ou por uma questão momentânea da nossa vida? E eu digo isso com profunda dor no coração, porque infelizmente eu sou filha de pais separados. Inclusive quem acompanha a gente na área de membros já viu vários vídeos onde eu acabo falando um pouco mais sobre a minha vida pessoal. E eu sou filha de pais separados e eu sei o quão duro é você não ter uma referência de pai na sua vida. Se você não tem referência de pai, você não tem referência do que é um bom relacionamento, como que você vai fazer uma boa escolha de cônjuge? Como que você vai saber o que é um bom relacionamento? E essa questão de você não ter referência, ela é tão forte, que o reflexo disso nós conseguimos ver hoje na sociedade. Porque é muito comum a separação. É muito comum o divórcio. Se não tá dando certo, separa. Segundo as estatísticas, hoje em dia quase metade dos casamentos, eles terminam em divórcio. Então, se os nossos pais se divorciaram, nós somos essa geração que não tem referência de bons casamentos, imaginem os nossos filhos, se eles não crescerem em um ambiente estruturado. É esse o ponto que eu quero chegar. Eu me arrependo profundamente, não de ter me divorciado, mas de não ter lá atrás, quando eu tinha 20 anos, quando eu tinha 18 anos, ter buscado boas referências de relacionamentos para que eu pudesse fazer uma escolha em relação ao casamento baseado no tipo de relacionamento saudável, onde as famílias realmente permaneceram unidas. Então, infelizmente, eu não tive uma boa referência em relação a casamento. Sabe onde que eu fui ter referência de bons casamentos? Em 2021, quando eu fiz a viagem exploratória pelo Canadá, onde várias famílias aqui do país, eles abriram as portas da casa deles para eu ficar durante a viagem exploratória. Então eu fiquei 6 meses viajando pelo Canadá e durante esse período eu fui ficando na casa de várias famílias. Ali eu pude ver o que era uma família de verdade. Uma família com filhos, uma família feliz, levando as crianças para a escola. Sabe, família, todo mundo junto, esperando o ônibus chegar para colocar o filhinho na escola. Eu pude ver, eu pude sentir o que é realmente ter uma família. Inclusive, deixo aqui um abraço para todas as pessoas que me acolheram durante esse período. E eu falei para eles, e eu deixo aqui publicamente, vocês não fazem ideia do impacto que vocês causaram na minha vida, porque até então eu não tinha uma referência do que era realmente um relacionamento saudável, do que era ter uma família e da importância disso. Então, quando eu vejo mensagens como essa, ele é o amor da minha vida, mas meu sonho é vir para o Canadá. Se de fato ele é o amor da sua vida, você não questionaria a questão do seu sonho do Canadá. Você sentaria com esse cônjuge, você conversaria, vocês teriam um diálogo saudável, vocês colocariam todos os pontos positivos e os pontos negativos em relação a essa escolha, porque um relacionamento saudável, ele é construído baseado na comunicação. E felizmente hoje, eu consigo enxergar isso com clareza e eu agradeço a todos os meus amigos que são casados, que têm família, que eu consigo ver nitidamente quando um relacionamento é de fato dessa forma como ela acabou colocando, que é o amor da sua vida, onde tem diálogo, onde tem conversa, onde tem respeito, onde cada um apresenta o seu ponto de vista e ambos juntos conseguem ver, será que isso é interessante? Será que isso não é interessante?
não é um relacionamento egoísta. Não é, um quer ir para um lado, o outro quer ir para o outro, então a gente vai brigar, vai se separar por causa disso. Não. E infelizmente, por falta de referência, muitas pessoas acreditam que esse tipo de relacionamento é o relacionamento que ela vai ter. Então, quando a gente fala do Plano Canadá, quando a gente fala em mudar para outro país, eu peço com todo cuidado, com todo carinho, você que acompanhou a minha história, você que acompanhou por tudo que eu passei aqui no Canadá, não brinque com algo tão importante, com a que eu aprendi que é de fato e que eu levanto esta bandeira. É sim a maior decisão da sua vida, que é a pessoa com quem você vai casar. É a pessoa com quem você deseja mudar de país. Não é o país que vai te fazer feliz. Não acredite nisso. Não é o simples fato de você estar fisicamente aqui que vai fazer com que você seja feliz. Com quem você pretende compartilhar essa felicidade ou por que você pretende morar no país. Nunca é sobre o lugar. É sobre com quem você vai dividir esse sonho. E o alinhamento familiar, ele é de suma importância para que esse plano Canadá ele dê certo. Caso contrário, infelizmente, todos aqueles planejamentos que você está fazendo ainda no Brasil podem ser que, se o seu cônjuge não tenha nível de disposição o suficiente para fazer esse plano acontecer, se ele não realmente se esforça o suficiente para fazer esse plano acontecer, que quando vocês cheguem aqui, infelizmente acaba em divórcio. E todo aquele sonho de família feliz, com as crianças pegando um ônibus escolar, a família no parquinho no final da tarde, aqueles planos de qualidade de vida, eles não fazem sentido. E perceba, eu tô falando isso e eu não tenho filhos. Meu casamento não era casamento de longos anos, de longa data, décadas. Não. Nós estávamos juntos há pouco tempo. Nós casamos por causa do Plano Canadá. Agora imagine famílias que estão juntos há anos e anos, décadas, com filhos, e que falta o alinhamento em relação ao plano de imigração. A realidade, ela é duríssima. Se vocês não estiverem alinhados com esses pontos, infelizmente, o sonho que vocês têm ainda no Brasil, ele realmente pode não terminar da forma como vocês imaginam. E eu digo isso porque eu vejo inúmeros casais, e preste atenção no que eu tô falando, onde o sonho é de um e o outro ele simplesmente fala: "Ah, se der certo eu vou. Ah, se você conseguir um PR eu vou". A pessoa ela só diz que vai se você conseguir, se você se esforçar, se você conseguir a residência permanente. Aí essa pessoa vai. Cuidado, muito, muito, muito cuidado. O Plano Canadá não é sobre isso. Precisa realmente ter um alinhamento em relação a vocês. E se a conversa começa desse jeito, não vou. Não vou, então eu vou sozinha. Que tipo de relacionamento é esse? E eu te digo do fundo do meu coração, porque eu passei por uma história muito difícil. E eu tô aqui realmente para que você sente com seu cônjuge, que vocês se alinhem, para que seja um plano verdadeiramente da família. Tá, Lúcia, mas e o que o canadense tem a ver com isso? Porque, infelizmente, em uma cultura onde se diz isso, agora você tem que casar com um canadense, ou seja, a felicidade do seu relacionamento ele se resume a uma pessoa que tem um passaporte do Canadá, a pessoa que nasceu aqui no Canadá, e não aos valores desta pessoa, e não ao respeito que essa pessoa vai ter para com você, e não como que é o diálogo deste relacionamento, é ainda mais preocupante. Então eu aprendi essa lição vergonhosamente aos meus 30 anos. Eu gostaria de ter essa consciência de relacionamento quando eu tinha meus 20 e poucos anos. Talvez a minha vida seria completamente diferente. Então essa lição que eu aprendi há pouco tempo atrás, aos meus 30 anos, eu desejo que você saiba disso antes de você sair do Brasil, antes de você chegar aqui no Canadá. Que vocês realmente estejam em um relacionamento onde tudo isso esteja alinhado, onde vocês conversem e decidam o futuro da família de vocês juntos. E não que ele é o amor da minha vida, mas que se dane, eu quero mesmo é no Canadá. O que o Canadá vai te trazer de tão bom se você está perdendo o amor da sua vida? Que é a pessoa que supostamente, quando se diz amor da vida, se entende que seja a vida inteira. Que seria a pessoa que você viveria eternamente. Todos os seus dias, lado a lado.
Você abriria mão deste amor para morar aqui no Canadá? Então eu desejo que esse vídeo seja útil, especialmente no tocante de planejamento da sua imigração. Que você tenha alinhamento com o seu cônjuge e que você pare de se preocupar com a vida dos outros, enquanto você ainda não resolveu a sua. E sempre tem alguma coisinha na nossa vida para a gente resolver, não é mesmo? Então a cultura de com quem eu vou casar, se eu vou casar, quando eu vou casar, deveria ser irrelevante para a sua vida. Porque o que mais importa é o seu planejamento de vida para o futuro e que você esteja com a sua vida bem alinhada. E você deve estar aí se perguntando, né? De quem que é esse passaporte canadense? Meu filho, qualquer pessoa que consegue a residência permanente aqui do Canadá é só cumprir as regras, a regra geral é de 3 anos, a pessoa consegue um passaporte canadense. Então, meu filho, pode ser canadense, pode ser brasileiro, pode ser de qual cultura for. Espero que você consiga o seu passaporte canadense muito em breve e que você também se torne canadense. Inclusive, eu já te convido para você me acompanhar lá no Instagram, é Canadá Mais Que Um Sonho. Lá eu acabo falando um pouco mais sobre essas questões em relação à vida no Canadá, curiosidades em relação ao Canadá, planejamento estratégico para você morar aqui no país. Se você ainda não segue por lá, basta você procurar por Canadá Mais Que Um Sonho. E você já está inscrito aqui no nosso canal? Se ainda não, basta você clicar nesse botão aqui embaixo que você irá se inscrever aqui no nosso canal. Temos mais de 600 vídeos por aqui em relação ao planejamento estratégico para você morar no Canadá e certamente você vai aprender muitas informações úteis. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma e inclusive se ele foi útil para você, já comenta aqui embaixo qual que foi a parte que mais te tocou, que mais acendeu aí uma luzinha para você. Eu verdadeiramente espero que tenha sido de grande valia, porque eu fiz de todo o meu coração. É algo que eu espero que toque muitas famílias, que é sobre essa questão do alinhamento familiar. E se você gostou, já deixa o seu like, que ele é muito importante para o YouTube compartilhar os nossos vídeos por aqui e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!